Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, está começando mais um programa As Liberais, todas as terças-feiras, 8h30 da noite. E a gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever na plataforma Rumble, deixar o seu like, o seu comentário. Além do programa As Liberais, nós também temos Estúdio Oeste, Oestecast, Oeste Sem Filtro, nosso programa diário que vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 17h45 da tarde. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui no programa As Liberais. Vou deixar a Branca aqui apresentar, depois eu conto o porquê. Diga lá, Branca, tudo bem, Branca? Tudo bem, Paula. Olha, a Bianca, a soprano, ela é psicóloga clínica, mas é uma mulher de aventuras, né? E uma das grandes aventuras dela foi uma viagem pelo mundo que durou 3 anos. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigada, Tam. Mas ela é também... O que ela é também, Paulo? Ela é minha prima, gente, mas não é por isso. Ela tá aqui porque a história dela é incrível. A gente conseguiu casar. O dia dela tá aqui em São Paulo, no estúdio, para conhecer a Revista Oeste, também pra gente bater esse super papo, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. A história dela é muito, muito interessante. Seja bem-vinda. Obrigada. Porque eu não quero ficar só na viagem, não, porque eu sei que você tem muita coisa para contar. Mas eu quero saber, sim, começar do começo dessa história, para contar como é que foi, assim, né? Porque você tinha um emprego formal aqui em São Paulo, numa grande empresa, e de repente você foi passar 3 anos fora. Conta um pouquinho dessa história pra gente. Então tá. Então, aqui em Curitiba, o emprego formal, lá, né? né? Lá em Curitiba, né? Bom, na verdade é que a ideia foi do meu marido, não foi minha, né? Não partiu de mim a ideia de sair para viajar. Você já era casada? Já era casada, naquela época a gente estava casados há 1 ano. Ele trabalhava em empresa, ele é engenheiro florestal, e eu trabalhava em empresa como psicóloga na área de RH. E assim a vida estava indo, né? Só que ele já viajava fazia um tempo, todas as férias dele de empresa ele estava viajando. Ele tinha o costume de viajar assim desde a infância com os pais para vários e vários lugares do mundo. E aí, num determinado momento, que foi uma viagem que ele fez em 2004, logo que a gente estava literalmente se conhecendo, que ele foi para Tailândia, Tibete e não me lembro o terceiro país, ele ficou com vontade de dar uma volta ao mundo e ele veio falando dessa viagem. A gente estava ainda namorando, assim, bem começo. E aí, quando chegou 2006, que foi 3 anos antes disso, ele saiu de uma empresa para outra, ele veio e falou assim, vamos dar a volta ao mundo? Eu falei, eu não vou. Agora eu não vou, estou trabalhando, estou no começo de carreira, não tenho nem a menor condição de sair daqui agora, né? Passado mais um pouco, 2009, a empresa que ele trabalhava foi vendida. E ele tinha ele já estava contratado para a empresa que comprou, né? E daí ele chegou em casa me contando muito feliz que a empresa tinha sido vendida. E eu falei, tá, e agora dele? Agora a gente vai fazer a viagem de volta ao mundo. Era o motivo que faltava. Né? Era o motivo que faltava. Só que aí eu naquela coisa falei assim, tá, mas você já me perguntou se eu posso, se eu quero, né? A gente vai, né? E daí eu percebi que ele tinha uma ânsia muito grande por ir, assim, que era uma coisa muito importante para ele. E daí eu fiquei pensando assim, bom, e só para acompanhá-lo, vai chegar uma hora que vai azedar, né? Eu tenho que encontrar algum motivo meu de fazer essa viagem. E naquele momento eu estava bem numa transição de carreira, que eu estava saindo do consultório, dando aula em faculdade e saindo da empresa, dando aula em faculdade e começando no consultório, tudo ao mesmo tempo. Então era um momento impróprio para sair profissionalmente, porque eu estava fazendo essa transição e não queria então parar naquele momento. E naquele momento eu dava a impressão assim, se eu sair agora para ir viajar, depois que eu voltar, eu vou ter que começar tudo do zero. Então assim, como se o mundo fosse meio que acabar, né? E depois que você viaja, você vê que você perde o medo de tudo, né? É bem engraçado isso, assim, você não tem mais medo de nada. E aí, enfim, aí fiquei me perguntando por que eu iria agora nessa transição de carreira, que para mim é muito importante, porque trabalhar com alguma coisa que fizesse sentido, sempre para mim foi uma grande busca, assim, sabe? Que não fosse só um trabalho que tivesse um sustento, né? Ou que fosse agradável, mas um trabalho que fizesse realmente sentido. Para mim, né? Isso é muito pessoal. E aí eu estava nesse momento, então naquele momento não era legal viajar.
E aí eu fiquei me questionando por que eu iria, por que eu iria, por que eu iria. Voltei para minha terapia na época. Fiquei lá debatendo com a minha psicóloga por que eu iria. E tinha um questionamento muito grande meu desde pequena, que era espiritual, né? Isso desde sempre, assim, que eu me perguntava sozinha, né? Se a vida tinha sentido ou se a gente dava sentido à vida. Se tinha um sentido último que nos antecede e que é posterior a nós, ou se esse sentido era a gente que dava e fazia questão de dar até para dar conta do próprio viver, né? Com pergunta de gente da psicologia, da filosofia, né? Essa era uma pergunta muito genuína minha. E eu tinha uma sensação que tinha meio que uma cortina diante da vida, assim, fechadinha. Enquanto eu não abrisse essa cortina, eu estaria um pouco vivendo de uma forma conformada com a ignorância. Essa era a minha sensação, com uma certa ignorância existencial, assim, do por que a gente está fazendo aqui, o que a gente está fazendo aqui. Tem alguma razão de ser isso aqui ou não tem, né? E aí, olhando para isso, eu pensei, puxa, essa viagem pode responder isso, né? Ou pelo menos dar mais pistas do que a transição de carreira. A transição de carreira é uma coisa muito, né, aqui, pontual, importante. Foi a psicóloga que te ajudou a essa conclusão ou foi você sozinha? Fui eu sozinha. A psicóloga ajudou a fazer as perguntas, né? Certas, mas fui eu sozinha. E aí, quando eu vi que essa era a pergunta, e que teria a oportunidade de talvez eu descortinar um pouco esse mistério, eu pensei, não, vale a pena. Então, se eu voltar e tiver que começar tudo de novo, começar lá numa próxima empresa, né, em todos os níveis de analista isso, analista aquilo, para chegar onde eu estava, não tem problema. Porque pelo menos eu vou ter descortinado um pouquinho isso, sabe? E daí foi ali que foi a decisão de partida. Você estava com 29 na época? 29 anos na época. Aí o Guilherme, que é o marido da Bibi, vou falar mais de Bibi, que enfim, foi antes, 3 meses antes, é isso? E depois você encontrou com ele lá. Qual foi o país que vocês se encontraram? Como é que foi esse encontro aí depois de 3 meses? O que aconteceu? Como eu estava na tal da faculdade, então eu tinha começado, o Guilherme teve essa ideia maravilhosa em fevereiro. Fazia 15 dias que eu estava dando aula, o semestre acabava ali final de junho, né? Praticamente julho. Falei, olha, eu não vou abandonar a faculdade no meio, né? Então você vai e eu vou em seguida. Então ele foi em abril e eu cheguei lá 30 de junho. E dali a gente fez, né, tudo junto, né? Ele começou pela África do Sul, então ele foi por tudo por terra, que essa era a ideia. Vamos pensar assim, contextualizando a viagem. Qual era a ideia, né? A ideia era fazer uma viagem por terra. Quanto tempo ela ia durar? Ela não tinha uma data de volta. A gente que ia ir sentindo, né? Quanto tempo ela ia durar. Mas a ideia, a princípio, era 1 ano. E daí podia estender, eu podia voltar antes, se cansasse, não gostasse, qualquer coisa do gênero, né? E aí, ele pensou assim, vamos fazer uma viagem por terra, por transporte público local, e com um orçamento bem apertado. Por quê? Porque a gente tinha reservado um dinheiro que a gente já vinha guardando naquele tempo, porque a gente queria comprar um apartamento ou construir uma casa. Então, a gente não queria gastar todo aquele dinheiro na viagem. Essa era a nossa ideia. Então, vamos fazer uma viagem bem econômica, e daí, quando a gente volta, a gente ainda consegue, né, comprar nossa casinha ou nosso apartamento. Isso que a gente tinha pensado. Por isso que a viagem naquela época foi tão dura, né? Que eu brinco que era um orçamento mendicante que a gente tinha, né? Qual era? Porque Quanto era? $50 para os dois. Então, 25 para os dois, né? Para cada um. E cada um tinha que se virar ali nos 25? Nos 25. Né? A gente estava junto, né? Né? Tava ali junto, cinquentão. Tinha o né? orçamento ali. O orçamento, né, giraria. Então, assim, se um dia era 70 que a gente gastou, no outro ia ter que compensar. Então, a gente ia fazendo. E era tudo, incluía tudo. Era atração, hotel, transporte. Hospedagem, atração e transporte. Alimentação. Tudo. Quando que esse orçamento era extrapolado? Quando a gente pegava voo. Quando que a gente pegava voo? Cada 6 meses. Então, era muito low cost. E era rígido mesmo ou era só assim... Não, era. A gente fazia sempre uma região, escolhia uma região. Né? Então, pegava, por exemplo, a gente fez todo o leste da África. Do sul até a ponta do leste. Acabou, agora a gente vai fazer o sudeste asiático. Aí pega um voo para a Malásia. Todo o sudeste asiático. Acabou, vamos para o centro da Ásia. Chegamos na Índia. Acabou, vamos para o Oriente Médio. E esse roteiro foi pensado antes? Até a Índia, sim. Né, que era do sul da África ao leste, né, todo o leste da África, começando pelo sul, e o sudeste asiático chegando na Índia. De lá, a gente não sabia se a gente ia acabar para depois, né, indo para a Ásia Central,
ou se a gente ia para o Oriente Médio. Isso foi literalmente uma moeda que a gente jogou, sabe? Cara ou coroa, cada um, num trem na Índia, que tomou essa decisão por nós. Naquela época, ai, que liberdade maravilhosa. Só de lembrar, sabe? Mas aí, bom, daí deixa eu contar para vocês o quê? O roteiro. A gente estava perguntando um pouquinho do roteiro, como é que vocês definiam, mas quando você chegou lá 3 meses depois, onde que você encontrou o Guilherme? Onde eu encontrei? Eu lembro que você tinha essa pergunta. Eu encontrei ele em Dar es Salaam, na Tanzânia. Né? Foi uma chegada super tumultuada e super engraçada, porque eu sempre que tinha viajado para fora do país, sempre estava com alguém, né? Ou mãe, ou pai, ou primo, ou amiga, nunca tinha chegado sozinha. Então, eu sempre deleguei a função aeroporto para quem estivesse comigo. Você falava inglês, falava inglês. Tudo. Tá. Mas eu era, assim, meio catastrófica para me localizar no aeroporto ainda. A duras penas consegui, né, descer ali naquele aeroporto. E aí, quando eu cheguei, eu vi uma placa, né, da Tanzânia, e a outra, foreigner. Pensei que foreigner era estrangeiro. Só olhei, Tanzânia, vou para Tanzânia. Então, eu peguei a placa da Tanzânia, né? Que era na chegada ali do guichê, né? Daí ele me olhou e falou assim, where is your visa? Aí eu peguei, dei o meu passaporte. Não tinha nenhum visto, né? Que eu era da Tanzânia. Aí ele me devolveu o passaporte. Daí ele falou, não, where is your visa? Daí eu pensei, para que meu cartão, né? Peguei meu cartão Visa. Cartão de crédito. Cartão de crédito. Aí dei pra ele. Ele, não. Eu peguei o outro. O Master. O Master. Falei, maybe my Mastercard. Ele me olhou assim, eu lembro que ele fez assim, ó. Go there. Tipo assim, não dá pra conversar com essa pessoa, sabe? Aí eu peguei e saí assim, aí veio um guardinha e falou assim, não, a senhora tá no guichê errado, a senhora é estrangeira, a senhora vai por aquele ali, né? Mas antes, a senhora tem que entregar toda essa documentação, assinar, pagar e daí você sai. Aí meu marido já estava esperando eu ali fora, né? E daí dali que começou a viagem. Mas eu lembro que o primeiro hotel já foi um impacto. Pois é, eu te perguntar, assim, porque você saiu de um conforto, casa, cama, mesa, e aí você chega... Foi na Tanzânia, então, o primeiro lugar. Como é que foi esse choque de chegar num hotel mais simples, comer uma comida mais simples? Como é que foi essa adaptação inicial, assim? Principalmente a chegada, né? Porque eu lembro que a gente pegou o táxi e daí a gente foi indo, assim, a gente foi passando por umas regiões muito bonitas, assim, uns bairros, daí fomos chegando no centro mais, assim, executivo, deu, nossa, que bonito o negócio, foi ficando escuro, foi ficando feio, foi ficando cheio de lixo. Sabe aquela parte centro rodoviária, assim? Quando você imagina, assim? Aí eu falei... Para onde que a gente está indo? Daí ele, para o nosso hotel. Eu falei, mas não é perigoso? Daí ele, não é. Quando a gente parou, era uma cena épica, assim, era um hotel que tinha uma porta grande, ele só tinha 2 andares, assim, bem antigo. Tinha uma porta grande, tinha 2 latas de lixo e 2 pedintes, um de cada lado, assim. Daí eu olhei aquelas lixos caindo, assim, eu falei, é aqui mesmo? Dele, é. Ele estava bem tranquilo, não estava entendendo nem o meu espanto, sabe? Isso que eu percebi, assim. Aí subi, realmente era muito simples. Eu lembro que o chuveiro era um cano, assim, que saiu uma água fria, gelada, né? Não tinha nem o negocinho de chuveiro. Mas daí foi aquele choque, daí ele falou, não, mas hoje a gente vai jantar num lugar legal. Daí a gente foi jantar num restaurante tailandês bem, assim, bem mais ou menos, né? Que ele, na visão dele era legal porque ele estava vindo de outros mundos, né? Já que já estava 2 meses e meio, ele estava praticamente 2 meses só acampando, sabe? Então, assim, a gente chegou, ele estava bem luxo com você, desencontrado. então. Hã? Ele foi pro luxo. Ele foi pro luxo comigo. E aí a gente chegou e aí foi aquele baque ali nos primeiros dias, brigamos muito, né, por causa do orçamento, especialmente na primeira semana, porque daí eu entrava no hotel junto com ele e eu falava, não, eu não vou ficar aqui. Dele, mas por que não? Né? Eu falava, não, você falava que era o mais simples, mas tem que ser limpo, pelo menos, né? Tem que ser limpo, tem que ser arejado, né? E daí, esse limpo e arejado dava uns 5, 10 dólares a mais. Sei. Sabe? Então, aí, até a gente se entender ali, foi pelo menos se umas entenderam? 2 semanas. Discutindo foi rápido, muito, então, brigando muito. Não, mas vocês foram pro limpo e arejado ou você foi? Arejado. Porque daí, eu acho que a gente percebeu que o orçamento ali do leste da África não ia dar para ficar com 50. Então, acabou fechando, eu lembro, na época, porque a gente estava sempre, né, sabendo os orçamentos por região, ficou 70 dólares por dia. Mas daí, por exemplo, uma região como a Índia, a gente fez 25 dólares os 2. Porque a Índia era muito mais barata naquela época, né? Os hotéis da Índia que a gente pagou era 5, 10, 15 reais. Convertendo. O dólar estava 1,62 na época que a gente foi. Então, era uma época muito,
muito tranquila, né? E por que vocês escolheram essa região da África, leste da África, Ásia Central, e não foram para Europa, né? destinos mais óbvios? Essa também foi uma ideia do Guilherme, ele me convenceu rapidinho. Ele falou assim: olha, a Europa vai estar lá sempre, a gente pode ir mais velho, porque tem toda a segurança, né, que a gente precisa lá, assim, né, para viajar, é tudo muito fácil. E ela vai estar lá do jeito que ela está, né? Esses lugares que a gente vai estão mudando, estão se desenvolvendo, né? Ele falou: o Tibete, que eu vi em 2004, não é mais o Tibete de 2009, não vai mais ser o Tibete de 2015, nem de 2020. Falou, então são países que estão, né, se modificando, que o que você vai ver agora, você não vai ver depois. E ele falou assim também muito, né, que é pra gente, se a gente fosse para o mesmo, por exemplo, fosse para, vamos supor, Oceania, né, Europa Ocidental, até leste europeu poderia ir, e ficasse por ali, a gente estaria dentro do Ocidente, de uma mentalidade ocidental. Sim. E a gente queria dar uma mergulhada no Oriente, assim, né? E também os países em desenvolvimento, uma característica que eles têm é essa questão, por exemplo, você vê, claro, você vai ver muito mais pobreza, mas você vê ainda muito mais tradição preservada. Porque eles ainda não estão modernizados, secularizados. E a gente queria ver essas tradições preservadas ainda, sabe? Que a gente já não encontrava mais, por exemplo, na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, quando você chega na Índia, você vê muita tradição preservada ainda. Não em todos os lugares, mas na maioria dos lugares você vê bastante tradição preservada. A mesma coisa que você vai sentir no Paquistão, que você vai sentir no Irã, que você vai sentir no Iraque, que né, alguns lugares assim, que me ocorrem aqui. A própria Tailândia se modernizou bastante, mas ainda você vê tradição preservada. E é isso que a gente queria, essa aprendizagem, essa sensação de poder mergulhar mais naquele mundo que ainda não se ocidentalizou, que ainda não tá falando a mesma coisa que a gente está falando aqui, sabe? Que essa coisa globalizada, Sei. né? E qual país mais? Porque assim, eu vejo muitas pessoas quando... quem vai para a Índia... para mim é um relato comum assim que eu converso com pessoas que vão para lá e falam assim: não, é um país que você nunca está preparado para aquilo, porque você chega e você estranha. Tem um momento assim da poluição, tem um momento da pobreza, sabe? Tem aquele choque que por mais que você vá esperando isso, você não sabe a realidade. E daí você chega, se acostuma e a sensação muda, transforma. E você começa a ver as belezas e as outras coisas. Eu queria saber se você teve... Em que país, né, que você teve essas... E se você teve também, né? É uma sensação parecida, assim, de um estranhamento, né? Olha, tive em alguns. Assim, a Índia, com certeza, foi um deles. A Índia é um país muito único, e mexe demais com a gente, porque você não consegue sair neutro. Você não consegue ter uma sensação neutra da Índia. Você fica variando entre ódio e amor durante o mesmo dia, né? Porque como é muito barulho por causa do trânsito, e o trânsito deles é tão caótico que como eles se viram é através da buzina. Então, é a lei de quem buzina mais, né? Para conseguir acelerar, para conseguir frear, para conseguir fazer uma curva, para conseguir fazer qualquer coisa. Considerando as vacas, que também vão estar passando, né? E os autos-rickshaws, e as bicicletas, tudo ao mesmo tempo agora. Então, é muita buzina. É muita poluição. É tudo muito colorido. Tudo muito colorido. Então, você tem como se fosse um excesso nos teus sentidos. Sei. Você não sabe mais o que fazer com a tua visão, com a tua audição. A comida é apimentada, é calor pra caramba, dependendo da época que a gente foi, era muito calor. Então, você fica numa luta corporal de transcendência, sabe? Muito grande. Isso já começa a fazer a Índia ser difícil e diferente. Só que aquela cultura deles, aquela diversidade dentro deles, porque o hinduísmo é uma coleção de várias religiões, né, do que se chamava o Hindustão da época, né? Então, você fica muito impressionada, né, com que você vai para o Rajastão é uma coisa, você vai para o centro da Índia é outra coisa, você vai para o sul é outra coisa. Os sares são diferentes, as comidas e os temperos são diferentes. A ênfase é mais em um deus do que no outro, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que me chamava a atenção, assim, conversando com as indianas, né? Para elas conseguirem casar com uma pessoa, elas tinham que estar dentro da mesma casta, dentro da mesma religião, porque tinham várias, falar a mesma língua. Hindi, que é a língua oficial, só 20% da população fala, né? E ainda, de preferência, se fosse possível, gostar do pretendente.
né? E casar o mapa astral, né? Que o guru no final. Então, você entrevista, tanto ele entrevista algumas candidatas, quanto ela entrevista alguns candidatos. Né? Porque os casamentos são realmente arranjados, né? Assim, pelo menos não os modernos. Os modernos são modernos que nem nós em qualquer lugar, mas a maioria da população, né? Então acaba que para você conseguir casar, pensa assim no Brasil, né? Você tem que casar o cara da mesma casta, você tem que casar o cara da mesma religião, que fala a mesma língua, né? E ainda que depois uma pastral no final como um momento derradeiro para ver se vocês vão se dar bem, sabe? Então é um país tão curioso que isso que encanta, sabe? Você aprende muito estando lá. Tanto que um lugar que eu fiquei muito foi em Rishikesh, que é o norte da Índia, num ashram. Que seria Quanto tempo você ficou lá? No ashram eu fiquei 2 momentos, um de um mês e outro de um mês, né? Dentro dessa mesma viagem. E o ashram seria um mosteiro hindu, né? Então lá você fica basicamente com uma alimentação toda ayurvédica, que é a medicina indiana, né? De hábitos de vida e de alimentação. Então a alimentação é toda ayurvédica, fazendo meditações, yoga, caminhadas contemplativas e banho no Ganges. O Ganges, onde passava aquele ashram, onde ele estava, era bem perto da nascente. Então estava 2 quilômetros da nascente, então era limpo, né? E muito frio. O Ganges é assim 15 graus ali naquele lugar onde eu estava, né? E depois as rezas, os pujas, que eles falam, né? Que é a hora da oração, a hora que eles cantam, que eles tocam. Era muito maravilhoso, sabe? Então, a Índia, ela encanta. Ela é uma viagem no tempo também, porque parece que você está num outro planeta, assim, sabe? Assim como alguns lugares da África, né? Como outros lugares da Ásia também. Mas vou dar um exemplo que me chamou muita atenção na África. Kigali, uma cidade que a gente chegou. Kigali era também na Tanzânia. A gente chegou numa cidadezinha, Kigoma, o nome da cidadezinha. Chegamos, era 5 da tarde. Aí cheguei no hotel, 5 da tarde, pegamos um hotel em construção, que era mais barato. Então ele não estava pintado, ainda os quartos por dentro, mas o hotel era bom. Chegamos e eu vi um restaurante, né? Aí cheguei na recepção, falei, restaurante aqui? Sim, sim. Falei, que horas que abre, né? Aí eles, às 2, isso eram 5 da tarde. Eu falei, não, para janta, né? Para jantar, que horas abre? Às 2. Então, eu falei, gente, mas uma coisa que eu não estou entendendo, né? Eu falei, mas que horas são, senhora? Ela falou, 5. Eu falei, mas como que abre às 2, né? Às 2 da manhã? Não, hoje. Eu falava, mas como às 2? Quebrando muito a cabeça, tentando entender. Eles consideram a hora do dia e a hora da noite. Então, às 6 horas da tarde, das 6 da manhã às 6 da tarde, é a hora do dia. Né? Das 7 da noite às 6 da manhã é a hora da noite. Então, Seria 8 horas 8. da noite era 2. Olha. Porque é a segunda hora da noite. Nossa, é confuso, hein? Sabe? E daí, se você pega, por exemplo, se tu pegar e abrir uma Bíblia, você vai ver que tem as horas que eles colocam lá, você vê que é hora de dia e hora da noite. Antes do nascer do sol, depois do nascer do sol. Você está falando de horário, eu queria entrar nessa questão da religião, né? Mas só antes, falar sobre essa dimensão do tempo quando a gente está viajando, porque é diferente, né? A nossa rotina é que a gente é engolida com um monte de coisa. Agora, a dimensão do tempo para um viajante, e principalmente na situação que vocês estavam, é diferente. Absolutamente diferente. O tempo passa devagar, o tempo é sentido, o tempo é vivido. E o que eu acho que faz a grande, grande diferença, né? Quando você está aqui na tua vida, você está ocupado dela. Você tem um papel, né, para executar nessa vida, né? Então, assim, você trabalha com isso, você tem ou não tem filhos, você de noite tem ou não tem faculdade, você está sempre envolvido com atividades. Tem esse horário você faz isso, esse horário você faz aquilo, esse horário você faz aquele outro. E a tua rotina, né, num dia, ela vai se dando para essas várias atividades, funções e papéis que você tem. Quando você vai viajar, você não tem papel nenhum. Você não tem função nenhuma. Então, tecnicamente, você não precisa participar de nada. Né? Então, o que você recebe? Uma visão de observador. Um observador né, imparcial. Nunca somos imparciais, mas um observador imparcial. Porque você está aqui tentando aprender sobre aquilo que você está vendo. Essa é a tua única função. Mas participação você não tem nenhuma. Então, é como que mais ou menos um jogo de futebol. Você pode ser o atacante, meio do campo, o goleiro, mas você pode estar na plateia, assistindo o jogo. E é isso que você sente quando você está viajando. Você está assistindo
as diversas realidades, assistindo as diversas formas de viver das pessoas de acordo com aquele país, de acordo com aquela cultura, de acordo com aquela região e religião, inclusive, né? E não tinha tédio isso? Não dava tédio? Tinha momentos de tédio. Tinha momentos de tédio, sim. Principalmente, eu sentia nos transportes. Então, eu sentia muitos transportes longos, 12 horas, 9 horas, 8 horas, 14 horas, 16 horas. O que você faz? Né? Você demorou para desligar? Porque você veio, né, de uma vida agitada e com esse esquema, né? Essa coisa de ter horário e tal, e faz isso, faz aquilo, aquele tempo todo ocupado. E daí você chegou e o teu marido já tava nesse esquema desacelerado contemplativo, mais, né? Desacelerado. Você demorou um tempo para... Sim, uma pergunta excelente, Branca, porque sim, demora um tempo. Eu me lembro que logo que eu saí com a cabeça fervilhando de ideias, né? Então eu fazia vários checklists do que eu faria logo que eu chegasse no Brasil. Vários. Quando você voltar... Então eu saí nos primeiros 30 dias, eu estava fazendo checklist. Nossa, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para fazer, aquilo. E quando eu chegava fazendo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu ia anotando tudo num caderninho. Até que eu comecei a perceber, mas vai demorar para você voltar, né? E assim, esse checklist, você está anotando agora, mas na medida que os dias iam passando, eu ia percebendo que eu ia mudando. E eu olhava para aquele checklist e não via mais sentido naquele checklist. Ele já não fazia mais sentido para mim. Então, eu fui literalmente jogando fora esses papéis e fui anotando mais diários de reflexões, de coisas que me chamaram a atenção. E isso era muito curioso, porque nos primeiros dias, tudo te chama atenção. Cada detalhe é diferente. Então, você vai no Irã, você não vê garfo e faca, né? Você vê colher e garfo. Eles não usam faca. A carne sempre vem cortada, né? Vai ter a Índia com a mão, né? Na maioria dos lugares. Então, os cumprimentos. Um lugar vai ser 4 beijos, outro vai ser 2 beijos, outro vai ser só beijo na testa, né? Então, tem o chá de um lugar é diferente do chá do outro. Um só toma um café, o outro só toma chá preto, né? As roupas de um, as roupas do outro. E nos primeiros dias, tudo você diz, gente, olha isso aqui. Olha isso aqui, você quer anotar tudo que tem de diferente. Quando você está chegando no final da viagem, você já está tipo, aqui não usa um garfo. Aqui não usa faca. Você já está acostumado. É bem engraçado, né? No começo, tem um grande deslumbramento. Tudo uma novidade absurda. No final, você já está comparando. Aqui é parecido com lá, né? Nossa, aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá. Sabe? Então, você vai vendo que vai até o deslumbramento vai mudando. E o que você vai acontecendo? Você vai precisando de uma coisa mais ainda diferente. Sei. Né? Então, assim, ali, para nós... então, assim, o que vai sobrar para um viajante? Depois de uma viagem mais longa, é o oeste da África, né? E lugares e algumas regiões da Ásia, que é o que vai, né, restar de realmente, né? Selvagem, assim. Selvagem, diferente. Porque vai Mais chegando... primitivo, porque vai chegando uma hora que tudo que vai ficando muito parecido... Às vezes é a Itália. Dependendo de um lugarzinho, de uma Da região. referência. Agora foram 48 países, Bibi, em 48. 3 anos. Em 3 anos. Teve algum lugar que você chegou, em algum momento, esses 3 anos, você pensou em voltar, abandonar nesse período, assim? Olha, não, assim, de pensar em abandonar, não. O que eu lembro é que eu já estava cansada no final da viagem, do vai e vem mesmo, sabe? Era uma mochila? Era uma mochila de 45 litros. 45 litros é um pouco mais que uma mochila de notebook que tem 50, tá? Era uma mochila assim, ó. Tua né? vida estava ali. Minha vida estava ali, né? Aí, depois, numa determinada etapa da viagem, já alguns meses depois, quando eu já estava no Sudeste Asiático, que daí tinha umas coisinhas legais que eu queria comprar, assim, via, né, uma coisinha ou outra, aí eu já despachava pelo correio. Já comprava alguma coisa, quando começava a formar mais uma mochilinha, eu despachava pelo correio, porque eu só podia ficar com aquela mochila para ser mais leve, né? Mas, assim, mas me fugiu o que você tinha me perguntado. Agora, eu falei da mochila... Se você tinha essa vontade de... Você ficou com vontade de voltar. Eu fiquei com vontade de voltar pelo cansaço do ir e vir. Isso no final, assim, sabe? Porque chegou uma hora, foi muito engraçado. Porque, como eu falei, no primeiro momento tem o deslumbramento. Sim. E esse deslumbramento é tocado por um encantamento, por um maravilhar-se mesmo. Aí você vai perdendo os teus medos, vai perdendo o controle das coisas, né? Porque a gente sai muito querendo controlar tudo, né?
A gente quer garantias de tudo. E você vai soltando, né? Você vai soltando naturalmente, né? Eu lembro que, por exemplo, quando eu saí daqui, eu trabalhava então nessa empresa, eu pedi a demissão e eu já estava fechada para trabalhar numa consultoria. E eu falei, ó, eu vou ficar 6 meses viajando, mas eu sabia que ia acabar ficando um pouco mais, e pensei, daqui 6 meses eu falo com eles, peço mais 6, né? E daí eu volto para ficar com vocês, que era uma consultoria que eu também queria trabalhar. Quando deu 6 meses, eu falei, olha, acho que vai demorar mais uns 3 meses. Ele falou assim, olha, se você não voltar em 3, a gente não vai mais esperar. E eu lembro que eu falei, tá, posso te dar uma resposta daqui 2 dias? Eu fiquei pensando 2 dias ali. Volto? Não, eu não volto. Não volto mesmo. Não, obrigada, então não precisa. E era uma empresa, uma consultoria, na verdade, de RH naquela época, que quando eu estava saindo, meu Deus, era o meu sonho de consumo. Trabalhar lá, sério, era a glória da vida. E naquele momento, nem um ano depois, então não precisa. Os valores são outros. Os valores mudaram. E aí que vem, depois desse momento do deslumbramento, do encantamento, vem o choque de valores. Então, primeiro você está tipo, nossa. Até que chega uma hora que você olha e diz assim, tá, e o que eu faço com esse bando de nossa? O que isso me traz de reflexão? Porque você está numa posição de observador, né? E essa observação, ela começa a confrontar as coisas, né? Você começa a ser confrontado. Então, ali eu achei que é o período que daí você mergulha na viagem e aí que começa uma transformação, assim. Então, eu lembro que... tanto eu quanto o Guilherme, assim, a gente... Eu tinha momentos que eu não reconhecia o Guilherme mais. E o Guilherme também me olhava e me achava muito diferente. Assim, a gente foi vendo. A gente foi o único espectador um do outro, né? De ver, assim, que a gente estava ficando muito diferente. Por causa desse confronto, sabe? Com as realidades que a gente estava vendo. E diferente, agora, só um pouquinho agora, essa transformação, para você que está acompanhando, que a história está boa, a gente quer falar também do teu retorno, você também tem um curso que você criou, Meu Papel no Mundo, baseado em toda a tua experiência aí de viagem, mas quero aproveitar, você que está nos acompanhando, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, fazer um convite aqui para também assinar a revista, para fazer a assinatura é muito simples, passo a passo, revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela. Toda semana, um conteúdo exclusivo é publicado no site da Revista Oeste com os melhores jornalistas do Brasil, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, um timaço de jornalistas. Lembrando que a Revista Oeste não aceita financiamento público, não aceita financiamento de empresas estatais e é o valor da sua assinatura que ajuda a apoiar projetos aqui como As Liberais, Estúdio Oeste, Oestecast, Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Então a gente faz um convite, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Bom, agora vamos voltar aqui para a história da Bianca. Diga lá, Branca. Não, eu acho legal também, moça, essa viagem aconteceu dos 27 aos 31. 29. Ah, 29. 29 a 31. Tá. E daí eu queria que você falasse um pouco dessa... o que foi essa transformação que você via nele e ele via em você, né? Eu acho que ela foi uma transformação... Eu vou dar um exemplo para explicar um pouco dessa transformação. Eu lembro quando a gente estava na África e a gente estava numa região muito, muito pobre, por terra também, lá da Tanzânia. Pegamos um ônibus caindo aos pedaços e a gente viu ali que as pessoas que estavam ali dentro tinham provavelmente batalhado muito para conseguir comprar aquele ticket para estar dentro daquele ônibus. Era o ônibus mais convencional possível deles ali. E eu lembro que eu comprei 2 pacotes de bolacha, 2 águas, acho que uma barra de chocolate antes de sair. E desde eu começava assim, que a África ela já te desmonta assim, olha, 8 horas da manhã está marcado o ônibus. Você chega lá às 8, vai sair às 2. Ninguém vai te explicar assim, acho que vai chegar às 10, acho que vai chegar meio-dia, acho que vai chegar 1, sai às 2. Então você já, é um outro modelo aqui, né? Não quer dizer que você comprou às 8, você vai sair às 8. Né? E aí tá. Então, você já essa coisa assim programada, nossa, assim, né? Organizada, você já diz, não, peraí, vamos repensar isso daí. Isso em muitos países, assim, né? Esses subdesenvolvidos. Aí entramos no ônibus e eu estava lá, né? Esperando a hora da fome. O que acontece? Eles não param o ônibus para você comer no posto de gasolina. Não tem o posto de gasolina, não tem a conveniência, não tem nada. Não param nem para ir no banheiro. Então, não sei como que as pessoas suportam sem fazer xixi tanto tempo. Aí tá. Estava lá no ônibus, aquelas pessoas muito pobres. E aí eu peguei minha bolachinha lá, comi uma bolachinha. Tá. Fiquei olhando, daqui um pouco uma pessoa abriu a marmita, ofereceu
o outro abriu a sua marmita, ofereceu, o outro abriu a sua marmita. E você via uma marmita super simples, eu agarrado no meu pacote de bolacha. Né? Ali, para mim, já foi assim, eu lembro que eu e meu marido se olhamos, assim, e a gente ficou muito emocionado, porque a situação deles era muito difícil. Tinha gente, assim, que você via que estava numa situação, assim, abaixo da pobreza, que estava dentro daquele ônibus e estava dividindo a marmita, né? Com um olhar doce, com um olhar bonito, sabe? Não com aquele assim, eu tô oferecendo, mas não pega. Mas né? não pega, exatamente. É o- Não era isso. E quando estava... E aí foi chegando no pôr do sol, porque acho que a gente chegou nessa viagem, acho que era umas 10 da noite na cidadezinha. No final da tarde começou o pôr do sol e eles se emocionaram com o pôr do sol e começaram a cantar. Eles começaram a cantar, e digamos, foi todo mundo começando a cantando. E daqui a pouco eles começaram a rezar para agradecer pelo pôr do sol, agradecer pela viagem, porque daí eu perguntei para uma senhorinha que estava do meu lado. E depois acabou e eles continuaram a viagem, deram uma descansada, cochilada e dormiram. Então, assim, estavam tranquilos, eles partilharam a comida, eles cantaram, eles rezaram. Então, aquelas coisas que a gente ia vendo, ia fazendo você repensar, assim, né? E aí eu acho que essa que era uma mudança, assim, a gente, mesmo não conseguindo, às vezes, na hora, elaborar ou verbalizar de onde estava vindo aquela mudança, mas era por todas essas vivências que iam fazendo a gente mudar. Mas eu acho que a presença muito forte da pobreza, de você ver a pobreza muito de perto, e você vê muita riqueza espiritual na pobreza, e também o contrário, de ver muita pobreza espiritual na riqueza, aquilo mexia muito com a gente, sabe? Que muitas vezes nos países que a gente foi depois, né? No leste europeu, que daí já é rico perto daquilo lá, né? Isso que, né, leste europeu ainda é leste europeu na Europa, né? Mas quando você encontrava viajantes, sei lá, da Dinamarca, da Groenlândia, né, da Noruega, você via as pessoas muito mais assim esvaziadas de si do que você encontrava o africano, do que você encontrava o indiano. Essas pessoas desses países mais subdesenvolvidos, elas falavam desde o coração, parecia. Elas falavam sinceramente, parecia me lembra muito o agricultor, o camponês. Você vai conversar com o camponês, com o agricultor, ele é muito sincero no que ele está vendo, no que ele está percebendo, no que ele está achando da vida, né? E quando saí para os países mais desenvolvidos, que a gente passou correndo, mas principalmente a minha experiência com os países mais desenvolvidos era conversando com os viajantes, né? Que daí se reúne ali com os viajantes e começa a conversar, é que você via, nossa, eles estão numa condição material muito melhor, social muito melhor que nós brasileiros, né? Mas você via muito vazio, você via muita busca, né? E o indiano falava isso, vocês têm fome de espírito. Falou, o que falta nos países de vocês, o indiano falava, que vocês vêm buscar nos nossos gurus aqui. O que aconteceu? Não tem espiritualidade no Ocidente? Era um questionamento que indiano é um tipo de pessoa muito questionadora. Eles parecem jornalistas. Você começa a falar com um indiano, você fala oi, ele começa a te entrevistar. Sabe? E as perguntas são sempre profundas e detalhadas. Você não consegue fugir de um indiano. Falando em indiano, vou dar um exemplo para explicar a transformação, porque esse é um exemplo muito claro para falar da Índia e para falar dessa transformação. A gente estava num trem na Índia e o indiano tem muito, quando ele tem curiosidade sobre você, ele é muito sincero, então ele fica assim, ó. Né? E olhando para você, até você olhar para ele, porque vai chegar uma hora que você... né? Porque ele fica fixo, olhando para você. Aí você vai olhar para ele. Aí eles começavam, né, com o inglês deles, né? Where, né? Daí a gente falava Brasil, né? Brasil. Brasil, Where? Né? Where, né? South America. Traveling. Why? Não, estamos viajando para conhecer o mundo, fazer uma volta ao mundo, né? Together, husband, wife. Kids? No, not yet. But what you are looking for? Né? O que vocês estão procurando? Era a primeira, né? Daí você começava a dar umas... estamos procurando conhecer o mundo. Vocês deixaram a vida de vocês para vir conhecer o mundo? Mas não tem mais... É isso que vocês estão procurando? Daí a gente... Não, aí, né?
precisava Tinha que explicar. dar uma desenvolvida, assim. Desenvolvida. E aí a gente ia explicando e eles iam perguntando. Ia explicando e iam perguntando. Ok. Daí uma vez, nada a ver com a viagem, eu estava num congresso de Viktor Frankl, que é o mesmo congresso que eu estou aqui. Antes ou depois? Depois. E aí fiz amizade com um indiano que estava no congresso e daí eu perguntei para ele assim, por que vocês fazem aquelas perguntas assim tão profundas, tão detalhadas e até, às vezes, até invasivas, né? Eu lembro que ele perguntava se vocês moravam em casa ou apartamento. Da gente, apartamento alugado ou de vocês? E vocês guardaram dinheiro? Quanto? E vocês gastam quanto por dia? E por que vocês estão gastando só isso? Vocês têm mais ou vocês só têm isso? Sabe? Né? A pergunta era muito, né, detalhada. E daí eu perguntei para o indiano assim, falei assim, perguntei por que vocês fazem essas perguntas tão profundas? Porque todo trem alguém me perguntava, né? What are you looking for? Né? E aí ele falou assim, porque na cultura védica, os Vedas é o livro sagrado dos hindus, né? Como a Bíblia para nós. Então, assim, na cultura védica, a gente aprende que os homens se comportam, em geral, como os animais, imitando uns aos outros e reproduzindo. Num comportamento meio que instintual, ele falou, né? Mas quando que pro hindu começa o homem no homem? Quando você pergunta para ele por quê e para quê ele está fazendo alguma coisa. Então, aquela pergunta do trem é isso que eles queriam saber. Se vocês estavam ali a passeio, viajando de bobeira, para conhecer, para se divertir, né? Ou se vocês tinham um porquê e um para quê. Para ver se vocês eram homens. Porque essa é uma questão muito importante para a gente. Se nós estamos diante de homens ou estamos diante de animais. Eu fiquei muito tocada com aquilo. Né? Profundo. Muito profundo, né? E isso é cultura védica, né? Porque a cultura védica, ela vai trazer justamente essa ideia, assim, que é na hora que eu olho para mim de fora e digo assim, o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo dessa maneira? É que começa uma pergunta que eles chamam espiritual. E a pergunta espiritual é a pergunta intelectual, a pergunta que o teu intelecto forma, né? E essa pergunta é sempre a pergunta do homem, né? Não é uma pergunta do animal. Então, era isso que eles queriam saber da gente. E me chamou a atenção, porque, por exemplo, eu encontrei viajantes que eu perguntei, por que vocês estão viajando? Né? Mesma pergunta que o indiano, só que, né, não dei aquela mergulhada também, porque ocidental você também, em geral, você não encontra, assim, encontrava brasileiro, mas era mais europeus, né? Então, eles não gostam de perguntas invasivas, né? Por que vocês estão viajando? Eu encontrei vários. Para beber e fazer festa. Vários. Para curtir, para tirar férias, para dar risada. Né? Mas, assim, pessoas que tinham um interesse genuíno não eram tantas. Eu tinha um casal de suíços que a gente fez amizade, eles tinham uma pilha de CDs e um computador que eles tinham levado para ver filme. Né? Nossa. E daí eu olhava, queria aquela pilha. Eu falei, o que vocês fazem na horas vagas? A gente visita alguma coisa e fica vendo filme. Mas assim, você conversava com eles depois de um ano de viagem, você não conseguia extrair muita coisa. Era mais deixa a vida me levar ali, vamos tirar umas férias, né? Dar uma passeada, fazer um turismo. E pra gente, não. Pra gente era realmente, a gente queria fazer um mergulho mesmo, sabe? O Guilherme é um mergulho, eu diria, muito mais geopolítico, né? Histórico, que o Guilherme se interessa muito por isso. E eu era mais um mergulho filosófico, religioso, antropológico, assim. Eu queria entender se o homem era o mesmo em todos os lugares, ou se ele se diferia, se era tudo relativo, ou se tinha alguma essência humana, né? Alguma universalidade nas pessoas, sabe? Pois é, e você foi para lá sem religião, voltou cristã, é isso? Uhum. E aí? Isso foi uma coisa muito louca também que aconteceu. Eu era uma deísta na época, né? Então, eu acreditava em Deus, ponto, não tinha nenhuma uma relação. Né? Agradecia sempre que acontecia alguma coisa boa, não pedia nada quando acontecia tudo errado, né? E pulava 7 ondas no ano novo, né? E agradecia o universo, né? O universo, quando acontecia alguma coisa boa, agradecia o universo. Era essa a minha relação com Deus. E aí, um pouco antes de eu ir viajar, eu estava estudando, a partir de um grupo de estudos, eu estava estudando Aristóteles. Era um professor que estava ensinando a obra metafísica de Aristóteles. E eu fiquei muito interessada nessa obra de Aristóteles. Foi a primeira vez que eu estudei ele a fundo. Assim, essa obra, né? Não sou uma entendedora de Aristóteles, mas a metafísica. E eu fiquei muito tocada com aquela obra, principalmente porque eu vinha de uma psicologia
que toda se desenvolveu baseada num pensamento mais moderno. Todos os pensadores da psicologia que a gente é apresentado são pensadores assim de final de 1800 para cá, né? Então, são pensadores mais modernos, que já têm toda uma ideia moderna, né, de vida, de homem, e que quando você é apresentado, você não sabe que aquilo é um recorte também. Que existem várias formas de você explicar o homem. Mas você recebe aquilo como a forma, a única forma. Quando eu estudei Aristóteles, eu vi que existiam várias formas. Existia, por exemplo, a clássica. Quando você vai para o Oriente, você se depara com a clássica. Né? E quando você chega nessa visão mais clássica do homem, ela é a mesma, aonde quer que você vá. Né? Se você for para a China, se você for para a Índia, para onde você for ali, é a mesma visão clássica do homem. Eles não se difere assim como você vê aqui. E aí o que aconteceu? Eu fiquei bastante interessada e uma amiga minha que estava fazendo curso de filosofia comigo falou assim, por que você não estuda as religiões dos lugares? Porque estudar religiões você sempre acaba estudando a cultura do povo, né? E eu achei aquela ideia muito interessante. Mas foi muito assim, eu não linkei isso com a minha vontade de descortinar o universo por causa da minha pergunta do sentido da vida. Porque quando eu perguntava sobre o sentido da vida, não era uma pergunta em relação a Deus. Era uma pergunta em relação à própria vida só, né? E aí eu comecei a estudar religiões comparadas, então, né? Que era um estudo que eu levei comigo durante a viagem e que, nas horas do tédio, eles começaram a se tornar muito úteis, que era principalmente nas horas dos transportes, né? E eu comecei a estudar e fui estudando, e basicamente era um curso que ia explicando as diversas religiões de uma forma muito imparcial. Essa religião acredita nisso, nisso, e sem dizer essa é melhor do que aquela, numa apresentação mesmo. E aí, naquela apresentação, primeiro que na apresentação eu fui me familiarizando com Deus, né? Porque Deus, para mim, era assim, tinha criado o mundo e estava bem lá, né? E eu não tinha a menor ideia de como ele era, se era e como que tudo funcionava. E quando você vai sendo apresentada para as religiões, eles vão apresentando Deus conforme cada uma. Literalmente te apresentando assim numa descrição do objeto Deus. Deus literalmente como um objeto ali para ser descrito por cada uma. E aí eu fui me apaixonando por Deus, né? Até hoje estudo religiões comparadas. E aí, quando eu estava chegando para estudar o próprio cristianismo, era a religião que eu tinha menos curiosidade, porque, de alguma forma, era a que eu achava que eu mais sabia, né? Eu era uma católica de batismo, mas que nunca tinha... Acho que tinha ido numa missa, talvez, assim, de casamento, A primeira comunhão. Ganhou a Bíblia da avó. Ganhei a Bíblia da avó. Não fiz primeira comunhão. A minha família não exigiu, assim. Então, eu era zeradona, né? E aí, quando eu estava para começar, né, eu estudar o cristianismo, até ia pular, o meu marido falou, não, você está estudando todos, você estuda também. E aí, quando eu comecei as aulas do cristianismo, eu tive uma epifania. Ou seja, né, uma experiência mística ali. E daí, nessa experiência, eu me converti. Como foi essa experiência? Essa experiência é meio difícil de contar sem no programa. Uma pergunta de entrevista. De indiano, essa? Mas foi uma pergunta... Coisa de jornalista, né? Minha pergunta de indiano. E de jornalista. Mas foi uma experiência muito clara da percepção da existência de Deus, e no caso do Cristo, né? E aí por uma passagem específica, né? Que é aquela passagem que ele fala, né? Vocês reconhecerão quem são os meus discípulos por vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Né? Foi nessa passagem que eu fui especialmente tocada e que se deu a epifania, né? Ali parece que eu senti como se tivesse sido dado de alguma forma, apresentado de alguma forma o sentido da vida humana, que é que a gente possa nos amar, né, uns aos outros. E esse sentido do amor, ele é bem amplo, né? Assim, do que é esse amai-vos uns aos outros, né? E aí quando se fala, né, como eu vos amei, né? Então ele me dá uma notícia de que ele amou. E para mim, que era assim absolutamente virgem no cristianismo, até de que ele existiu, porque essa clareza eu não tinha também, né? E aí, claro que a epifania não se deu porque eu escutei isso, né? Se deu pelo que eu vi depois dessa palavra, né? Nesse dia. E aí, enfim, eu estava num quarto de hotel na Malásia,
E daí, desse quarto de hotel, no dia seguinte a gente ia para a Índia. E dentro desse quarto de hotel, a epifania aconteceu dentro do banheiro. Né? Eu estava no quarto, queria ter um pouco de privacidade, então eu fui pro banheiro. Porque estava aí meu marido, né? E aí, quando eu saí do banheiro, eu olhei pro meu marido e falei, eu sou cristã. Assim? Assim. E desde então, eu me tornei cristã. E daí, claro, depois dessa experiência, eu fui tentando entender o cristianismo, né? Mais a fundo, né? E ver como as suas diversas expressões, né? Do próprio cristianismo. E aí que eu comecei a ter uma relação com Deus, assim, mais próxima, né? Mas continuo até hoje estudando as demais religiões, e especialmente budismo e hinduísmo. E é muito engraçado que o budismo, por exemplo, me ajuda muito a compreender o cristianismo. Sabe? Porque o que é muito interessante no estudo de religiões comparadas é que você encontra formas diferentes de dizer a mesma coisa. Né? Então, elas vão com a sua linguagem e com a sua capacidade simbólica explicando a realidade divina. E daí, às vezes, aquilo que não entra por uma religião, entra no teu coração por outra. E daí você entende aquilo. Né? Então, por exemplo, quando você estuda a questão do karma no budismo, é muito mais palatável, pelo menos para mim, do que você estudar a questão do pecado no cristianismo. Porque o pecado já te dá um certo... né? Um certo arrepio, assim, agora vai entrar nesse pecado, nesse moralismo, nessa coisa, né? E quando você estuda o karma, de que assim, o que você planta, você colhe, né? De bom e de ruim. E que, de alguma forma, você, para um budista, você está o tempo todo tentando encontrar oportunidades de gerar karmas bons, né? Então, quando você olha isso, você entende até, por exemplo, no cristianismo que se fala, né, do exame de consciência, né, que se fala, né, de você procurar tratar bem o próximo, de você procurar tratar bem a você mesmo. Então, vários mandamentos que no cristianismo fica uma coisa meio mandatória, meio pesada, meio às vezes até rígida, autoritária. E quando você vai lá estudar o karma no budismo, o Buda é praticamente um psicólogo, né? Fora ser o Buda, né? Ele tem uma linguagem psicológica muito acessível e muito perspicaz e muito bonita, como um psicólogo. Que a tua amiga fala 300 vezes uma coisa, o psicólogo vai lá e fala a mesma coisa, só que a psicóloga fala do jeito certo, na hora certa, com a palavra certa e entra. Sim. Né? O Buda tem isso. Então, por exemplo, o Buda, ele modificou completamente a minha visão do pecado depois que eu entendi a questão do karma, sabe? E o karma, nem estou falando de karma em questões de renascimento, outras vidas, né? Mas o karma dentro de uma vida só mesmo, sabe? Isso aí dá outro podcast, né? Outro Estudo de religiões. A gente Mas está se encaminhando aí para o fim, né? Essa essência do homem que você falou que foi uma busca que você começou a estudar para ver se você encontrava isso. Você encontrou? Encontrei. É o mesmo homem em todos os lugares, assim... é o mesmo homem. O que você vai encontrar, você vai ver, por exemplo, até profissões que são as mesmas em todos os lugares. Então, em todos os lugares vai ter exército, vai ter polícia, vai ter, né, alguma coisa que cuide da segurança. Você vai ter os professores, os filósofos, os pensadores, né? Você vai ter os políticos, ou reis, ou aristocratas, né? O pessoal, então, que vai cuidar da ordem do lugar, né? Você vai ter os empresários, os empreendedores, os técnicos, os especialistas, e você vai ter as pessoas de serviços mais manuais e braçais até elas se desenvolverem e poderem chegar num serviço mais especializado. Então, isso você vai encontrar em todas. Agora, e as próprias... essa natureza humana, você assim, as pessoas continuam casando, as pessoas precisam umas das outras, as pessoas têm um espírito de comunidade, as pessoas, principalmente nesses países subdesenvolvidos, elas têm uma espiritualidade que as sustentam, né? Há um respeito muito grande com a espiritualidade, você não precisa ficar nessa discussão tipicamente ocidental de assim, não, eu creio em Deus. Para eles é completamente absurdo você falar eu creio, é uma coisa óbvia. Quando você olha um sol, quando você olha uma lua, quando você olha uma estrela, quando você olha a beleza do dia, da noite, né, dos mares, dos lagos, das montanhas, da beleza da natureza, da própria objetividade que a gente quer ter da vida, né? Da própria... Tudo que a gente faz por alguma razão, né? Então, assim, se há uma finalidade em todas as nossas ações, por que não haveria uma finalidade total e completa, né? Para tudo, né? Então, a própria inteligência humana ela é um reflexo da inteligência divina, né?
Então, os hindus, os budistas vão falar isso, sabe? Dentro do cristianismo também vai falar isso de outro modo. Então, assim, você vai vendo que essa natureza humana está aí. Está em todos os lugares. O que você vai ter de diferente, por exemplo, você vai num templo hindu e vai ter um cara que é o cara que cuida de receber os sapatos, porque as pessoas não podem entrar com sapato no templo. Então, aqui a gente não vai ter a pessoa que é o guardador, que é o guarda-volumes dos sapatos, porque a gente pode entrar na igreja, no templo, onde for de sapato. Mas ainda ele está entrando no templo e você está entrando na igreja. Sei. Entende? É a mesma coisa, né? Aí você vai ver diferenças, assim, o africano muito mais musical, né? Então, o africano, ele canta e ele dança na dor e na alegria. A música como uma expressão do sentimento dele. E é muito bonito. Para qualquer coisa que ele está sentindo, ele dança ou ele canta, né? Se você for olhar lá, por exemplo, Extremo Oriente, eles já são mais para dentro, né? Então, para você conseguir acessá-los, é um pouquinho mais demorado. Mas quando você acessa, também está ali. Aquela mesma pessoa, sabe? Aquele mesmo homem. E uma coisa que é interessante para vocês que são jornalistas de contar, bem interessante, é que o mundo é bom. Isso é uma coisa que a gente viu e nos chamou muita atenção. É uma fala até do Dalai Lama com o Desmond Tutu, que é ele fez agora uma série no Netflix, acho que é Missão Alegria. Esse Tutu foi um grande bispo anglicano que trabalhou muito contra o regime do apartheid na África do Sul. E ele era amigo pessoal do Dalai Lama. Então, fizeram uma série do Netflix agora, vejam, bem legal. Como chama? Missão Alegria. Ah, tá. Que é uma conversa entre os dois, né? E nessa conversa... Pai, me fugiu o que eu ia falar dele. Espera aí. Que eu tava... Do mundo é bom. Do mundo é bom. É bom. Do mundo é bom. Porque, assim, nitidamente... Primeiro que todo estrangeiro, e isso é de todas as religiões, né? Na Bíblia tá, no Corão tá, no budismo tá, no hinduísmo tá, que você tem que receber bem o peregrino e o hóspede. Quem é o estrangeiro no teu país. A gente foi muito recebido em todos os lugares e as pessoas fizeram muito mais do que elas precisavam fazer por nós, em todos os lugares. E você via que, assim, a ajuda, o acolhimento, o senso de comunidade, a boa intenção, ela estava na maior parte dos lugares. Em pouquíssimos lugares a gente foi... roubado a gente não foi em nenhum lugar, mas assim, que a gente sentiu... Hostilizado, malícia, sabe? Você não vê isso... A olho nu você não vê, você vê na televisão, porque a televisão normalmente ela vai colocar aquilo que está acontecendo de mais difícil, né? De pior. O que é mal chama atenção, né? Que é mal chama atenção, né? Como disse até o Papa Francisco falou nisso, assim, que a coisa má é que nem uma árvore, né? Ela cai, faz aquele barulho, né? Mas o que é bom, né? Ninguém fica ali, né, dando notícias do que é bom. E a gente viu muita bondade no mundo. Gente, olha, vale mais um outro podcast pra gente falar de religiões e tudo, mas eu queria rapidamente, que a gente está se encaminhando aqui para o final, estamos chegando ao fim do podcast, mas eu queria te perguntar se você tem um curso, Meu Papel no Mundo, rapidamente, porque me chamou a atenção, tem vários passos, eu acho que no final vocês fazem um projeto de vida, quem participa, e aí você coloca a consciência da morte para construir um caminho de interesse pela vida. E aí eu queria que, só para a gente fechar aqui, porque a cultura ocidental tem ainda uma certa resistência em falar sobre a morte. Isso também daria um outro podcast, né? A gente falar sobre a morte, a vida e tudo mais. Mas, rapidamente, eu acho que esse é um fecho até do teu projeto, né? Como é que a gente consegue dar um sentido para a vida a partir da consciência que a gente tem da morte? Porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas isso não é uma coisa que o ocidental... Gosta, falar, né? Lida também bem, conversa. Então, falar. Só para a gente fechar aí com... porque aqui no Ocidente as pessoas não morrem, então não precisa pensar sobre isso, né? Então, eu acho muito louco as pessoas não pensarem sobre a morte, né? A morte, acho que é o primeiro tema da vida que, no fim, acaba aparecendo pra gente. Mas, assim, se a gente for olhar a palavra fim, né? A palavra fim vem de finis, que é do latim. E finis, do latim, quer dizer objetivo, finalidade, meta. Então, se a vida tem um fim... né? É porque ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, ela tem uma meta. Então, eu lembro que tinha esse professor de Aristóteles, ele falava, né, que é a morte que demonstra a moral da vida, é a morte que mostra que a vida tem uma moral. Se não existisse a morte, essa moral não estaria presente como moral, como um dever ser, como um viver. O que eu vou fazer nesse tempo que eu tenho? Se eu não tenho um fim, né, eu não tenho muito uma objetividade nisso.
Entende? Eu não tenho uma objetividade. Porque imagine que você tivesse lá 300 anos para a infância, 400 para a adolescência, 600 para a vida adulta, 800 para a velhice, e uma coisa meio sem fim. Porque quando que você vai decidir ter filho ou não ter filho? Quando você vai decidir casar ou não casar? Quando que você vai decidir começar a trabalhar ou não trabalhar? Você entra para a escola quando? Como é que você faz? Né? Então, a morte, quando ela dá esse fim, quando ela dá esse ponto final, né? Ela te dá uma objetividade. Essa objetividade vai trazer, então, a moral da história. Não a moral no sentido moralidade pequena, mas qual é a moral da tua história? Qual vai ser a moral da tua história? O que você vai fazer com essa vida que você tem? Né? E a morte foi uma coisa que me chamou muito a atenção durante a viagem, porque como a gente passou por países também que tinham, né, alguns países islâmicos, que eu passei por lugares que tiveram ataques, né, com bombas e coisas desse gênero. Então, assim, eu também estive em lugares muito perigosos em termos de transporte mesmo, sabe? E na África eles corriam muito, enfim. Então, assim, a morte era uma coisa mais... você está ali, né, na observação da vida, porque quando você está ocupado do papel, isso vai te deixando, vai esquecendo um pouco. A morte, ela ficava meio que na cara do gol ali, quando você estava viajando. E aí, na hora que você fica olhando para a morte, ela vai trazendo qual vai ser a moral da sua vida, né? O que você vai fazer com ela, com esse tempo que você tem. E aí, da onde que vem esse curso, Meu Papel no Mundo, né? Que eu falo um pouco da morte. Eu tinha uma questão pessoal, quando eu era menina, assim, que demarcadamente foi quando a gente foi para Disney World, nos Estados Unidos, 10 anos de idade. E a gente estava no Wet n Wild, um parque, né? Aquele famoso Wet n Wild. Todo mundo feliz, amigos dos meus pais, com outros amigos, todo mundo super feliz, chegando lá no Wet n Wild, papapá. E as pessoas estavam tipo assim, nós estamos felizes porque nós estamos na Disney. E eu estava olhando para aquilo e pensando, mas eu não estou sentindo nada, mesmo estando na Disney, né? Pensando, eu tinha 10 anos. E eu entrei num sentimento, não porque eu não estava sentindo nada, mas eu senti muita angústia na Disney. Primeira vez que eu senti angústia, eu tinha 10 anos. Eu pensei, ou eu tenho algum problema, né? Ou eles têm algum problema, ou nenhum tem um problema, a gente só tem diferenças, né? E aí eu comecei a perceber, e isso foi crescendo, eu fui percebendo que eu era meio estranha. Né? Por muito tempo eu me achei muito estranha. Porque eu não gostava das coisas que as pessoas comumente gostavam. Não porque eu era especial, não porque eu era diferente. Mas porque parece que a alegria, para chegar em mim, ela custava mais. Né? E aí eu tentava entender de onde vinha essa alegria, que para as pessoas é tão fácil de encontrar. Num almoço de família, numa ida para Disney, numa viagem de turismo para um lugar badalado, né? Numa compra de uma roupa no shopping. Né? Por que para mim é mais difícil? E aí veio o curso Meu Papel no Mundo, porque eu ficava me sentindo um pouco sem papel. Né? Por que eu estou falando de mim? Porque o que eu tento fazer é para as pessoas encontrarem o seu, né? depois dessa caminhada. Porque aí, quando eu fui me deparar com o estudo do hinduísmo, o hinduísmo fala isso, que tem pessoas que têm vocações eminentemente de um cunho mais prático, eficiente, que eles mostram até a imagem do homem, né? No Evangelho, se você ver os 4 evangelistas, o Marcos é representado por um homem, né? Depois você vê um leão e vê uma águia. Já lembram dessa imagem? Então, o homem é toda essa capacidade humana de manipulação da matéria, de transformar, né, cerâmica em prato, né? De transformar alguma coisa numa coisa com uma utilidade. Isso passa pelos empresários, pelos artesãos, pelos técnicos, pelos artistas. Mas existem também as pessoas que estão voltadas para o cunho mais que olham para o mundo e querem consertar o mundo, que são as pessoas, então, da assistência social, da política, do militar, né? As pessoas que querem arrumar esse mundo, né? E tem as pessoas que não querem necessariamente arrumar, elas querem entender e compreender o mundo, que são os filósofos, os pensadores, monges. E quando eu fui entender essa parte do hinduísmo, que ele fala que a primeira coisa que você tem que entender é qual é a tua vocação. É uma vocação de cunho, né, mais para trabalhar no mundo, é uma vocação para trabalhar com as ideias sobre o mundo, para consertar o mundo, ou é uma vocação para compreender o mundo? Eu encontrei a minha ali. Porque o meu gozo e a minha alegria era a hora que eu estava compreendendo alguma coisa do campo humano, do campo da finalidade da vida. E daí eu criei esse curso, Meu Papel no Mundo,
que é justamente para ajudar as pessoas a conseguirem localizar a sua vocação e encontrar o que o hindu chama o seu varna, que é a sua ocupação correta dentro daquela vocação, né? E aí isso vai fazer a finalidade desse trabalho, especialmente, é que o trabalho das pessoas não seja um trabalho eminentemente somente com a finalidade de sustento, mas que ela tenha um sentido, que esse próprio trabalho enobreça o dia a dia da pessoa, né? Não só material. Que esse trabalho enriqueça a vida da pessoa, porque esse trabalho precisa estar completamente vinculado ao que ela é, né? E aí isso vem também, né, do estudo de religiões comparadas, o caminho óctuplos de Buda, que é a ocupação correta. A gente precisa ter a ocupação correta. E aí isso culmina num projeto de vida. Por ter trabalhado em RH, entrevistei trilhares de pessoas para perfis profissionais e acabei também conhecendo muitos perfis. Então, eu acabei desenvolvendo um método também de ajudar as pessoas a entender para que elas servem, qual é o papel no mundo, qual que é o diferencial delas. Porque daí você não fica com essa sensação ou de inutilidade ou de que você está no local errado, né? Você tem uma história parecida com isso, que você, né, pode até comentar aqui, né? E você sabe disso na pele. E quando você está no lugar certo, na hora certa, parece que as coisas acontecem, as portas se abrem, tudo flui melhor. E por mais que você tenha o cansaço, todos os problemas, você está bem. Você está sentindo que você está no lugar. Né? O teu trabalho é fonte de... E é sentir, né, Bibi? Não é uma coisa, assim... É de sentimento mesmo, instintivo. É bem interessante isso. Poder ajudar é fantástico. Eu vou trabalhar todo dia, né? Se for ver, eu só escuto sofrimento, né? Psicologia clínica, ninguém vem para contar coisas boas, né? Claro que até tem, né? Coisas boas. Mas eu amo. É tipo, o gozo do meu dia, um dos gozos é chegar para trabalhar, né? E voltar, e eu penso nos meus pacientes, e eu vejo o desenvolvimento deles, né? Eu sofro com eles quando eu vejo que está difícil, porque tá, sabe? Eles não sabem, mas eu, né, tô sofrendo junto aqui do outro lado, né? Então, já me emocionei na frente de pacientes, né? De ouvindo as suas histórias. Então, e quando eu me lembro da Bianca que trabalhava no RH, uma parte dela estava ali, mas a outra parte estava ali, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui, né? Então, essa congruência, esse trabalho que é a ocupação correta com você, ele traz um sabor para a vida, sabe? Um sabor para a vida. E o papel no mundo é isso. É ajudar nisso. Muito bem. Foi ótimo papo, hein, Bibi? Valeu super. Tem que voltar agora pra gente falar da volta. Da volta. E é verdade, porque muitas vezes as pessoas perguntam da viagem, né? Mas tem que falar da volta. E a volta acaba eu acho que seria poderia fazer um livro de autoajuda sobre a volta. Porque eu vejo que os viajantes depois ficam bastante desamparados, sabe? Sim. A dificuldade de adaptação, né? Realmente. Você volta, hein? Volta pra cá. Pronto, já ficou o convite. Eu sou testemunha ocular que realmente houve uma transformação, assim, a Bibi de antes, a VDV, né? Antes da viagem, depois da viagem, realmente. Parabéns, prima. Obrigada, prima. Obrigada pelo convite, obrigada, Branca. Obrigada a você pelo... E eu tô falando sério, volta que agora eu fiquei curiosa. Ai, que tô bom. Igual os indianos, querendo fazer as perguntas. Sim. E termina aqui mais um programa As Liberais. Agradeço a você, a sua companhia, a sua audiência. Não esqueça de deixar o seu comentário, o seu like, se inscrever aqui na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. E também, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. É muito fácil, muito simples. É só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela do ladinho. É um passo a passo muito rápido para você também se tornar um assinante e ajudar a apoiar o nosso jornalismo independente. Até semana que vem.